Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus em Cristo assim abençoe a sua vida, a sua família. Eu estou aqui no momento de oração e assim o Senhor ministrou uma palavra no meu coração. Em Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Veja só, eu estava aqui, queridos, orando ao Senhor e Deus me trouxe essa palavra sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Veja só, o ponto inicial da fé é crer, né? E nós devemos apenas ter essa confiança de crer no Senhor, de crer no nosso Deus. E eu vejo que aqui no capítulo 11, o Senhor ele dá vários exemplos dos profetas do Velho Testamento, de que homens que enfrentaram tantas coisas por causa da sua fé. Nós podemos ver que Daniel, ele enfrentou a cova dos leões, né? E nós podemos ver que Sadraque, Mesaque e Abednego, ele, queridos, entraram no fogo e não se queimaram, né? Raabe, por fé, né? Ela acolheu os espias em sua casa e ainda pediu assim que eles jurassem que salvaria a casa dela. Então veja só, aqui existem vários exemplos aqui que nós podemos ler, né? Que homens de Deus, mulheres de Deus passaram no Velho Testamento. E interessante que todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Então veja só, queridos, nós, como homem de Deus, como mulher de Deus, como pessoas que servem ao Senhor, nós devemos depositar nossa fé no nosso Deus. Nós devemos ter esperança nele, porque o nosso Deus, ele está com a mão estendida para nos abençoar. Agora, é preciso que a gente também venha ter fé, venha ter esperança. É preciso que a gente não desista assim fácil. É preciso que a gente creia no que ele falou na sua palavra, né? Então, há muitas razões, tá certo, na Bíblia, para que você não desista, para que você não desfaleça a sua fé. Tá certo? Há muitas razões e nós podemos meditar no capítulo 11 de Hebreus. Então, que você possa meditar no capítulo 11 de Hebreus, porque, queridos, é muito interessante aqui no versículo, eu vou ler aqui no versículo 33, que vai dizer assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força. Na batalha se esforçaram, né? Puseram em fugida o exército estranho. As mulheres receberam pela ressurreição, pela fé, os seus mortos, né? Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram, né, escárnio e açoite, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados e aflitos e maltratados, né? Homens dos quais o mundo não era digno, né? E errante pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Meus irmãos, há esses exemplos aqui para mim e para você.
a esses exemplos para que nós possamos confiar no Senhor, né? Muitos foram mortos, torturados, né? Apedrejados, muitos foram lançados, tá certo? Em arenas, muitos foram lançados num balde de azeite quente. Meus queridos, não é hora, né? Eu li no livro dos Mártires, querido, que Pedro, quando ele antes dele morrer, Pedro, querido, ele estava em Roma, e Pedro ele estava ali quando estava para fugir daquela cidade, né? Pedro, ele estava fugindo porque muita gente aconselhou ele: Pedro, vai embora, porque o governador vai mandar matar todos, vai mandar caçar. E Pedro, ele ia fugindo, Pedro ia saindo, antes dele sair no portão da cidade. Queridos, diz a Bíblia, aliás, a Bíblia não, me perdoe, né? Diz a história no livro de Mártires, que Pedro, quando ele ia saindo nos portão da cidade, o Senhor apareceu para ele. E aí Pedro falou: Senhor, para onde tu vais, Senhor? Aí o Senhor disse: eu vou, Pedro, para ser crucificado novamente. Então Pedro, naquele momento, imagine, eu creio que passou um filme na cabeça dele, porque ele havia negado o Senhor. E Pedro, eu creio que passou um filme com toda certeza. Então Pedro, ele voltou e entendeu. Ele voltou e ficou. E Pedro, ele foi morto. E na hora diz a história que ele pediu para morrer de cabeça para baixo, porque ele não aceitava morrer como o seu Senhor. Então, queridos, Pedro, mesmo assim, ele já ia negar, e às vezes a gente também nega. Às vezes a gente lê a Bíblia e diz que só foi Pedro que negou o Senhor, mas a Bíblia vai dizer, você pode olhar, que os discípulos negaram o Senhor. Então, às vezes, às vezes a gente comete o erro muitas vezes, e Pedro ia cometer o mesmo erro novamente, mas ali, alertado pelo Senhor, ele ouviu a voz do Senhor. E o Senhor amava tanto Pedro como ama eu e você, que ele apareceu a ele. E Pedro, naquele momento, ele entendeu que naquele momento ia negar o Senhor. Então Pedro voltou, né? E ali ele se entregou. Então, querido, eu quero dizer para você, aconteça o que acontecer, passa o que passar, não desista, continue firme na presença do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que você possa se inscrever no canal, tá certo? E tocar o sininho para que você receba cada vídeo que eu fazer, que eu produzir, você vai estar recebendo, tá bom? Então, que Deus abençoe em Cristo, em nome de Jesus, que eu quero orar por você nesse momento. Deus abençoe essa pessoa, que o Senhor derrame da sua graça e que o Senhor possa colocar fé na vida dessa pessoa e que o Senhor possa derramar da sua graça em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.